Os vírus, sexto ano, página 265 a 277. Os vírus são organismos de tamanho reduzidos e estruturas bastante simples. São formados basicamente por aglomerados de proteínas e seu material genético, na grande maioria dos casos representados pelo RNA, mas que em alguns casos pode ser a molécula de DNA. Os vírus apenas podem ser visualizados com auxílio de microscópio de alta precisão. Eles são reconhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios, pois apenas se reproduzem no interior das células de outros seres vivos, não resistindo durante muito tempo quando estão ao ar livre. Os vírus podem se apresentar em formas de bastão ou esferas, sendo também encontrados ao organismo com combinações entre as duas estruturas. O coronavírus é uma família de vírus responsável por provocar doenças respiratórias. Os primeiros vírus dessa família foram identificados em seres humanos em 1960. E em 1965, tal vírus foram nomeados como coronavírus, em virtude de apresentarem uma aparente coroa, quando observados ao microscópio. São vírus comuns e a maioria das pessoas se infecta com eles ao longo da vida. As doenças causadas vão de quadros assintomáticos a quadros infecciosos respiratórios graves. Atualmente, o mundo enfrenta uma pandemia em virtude de um vírus dessa família, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Os primeiros infectados foram registrados na China em dezembro de 2019 e, a partir de então, são observados contaminados em diferentes regiões do planeta. Pesquisa buscando medicamentos para tratamento e para prevenção da Covid-19 estão sendo desenvolvidas em todo o mundo. Alguns resultados são promissores e espera-se, o mais breve possível, o anúncio de uma vacina eficaz e segura. Enquanto isso, para a prevenção, são necessárias estratégias de distanciamento social e uma intensificação nas medidas de higiene pessoal e coletiva. É a nossa realidade de hoje. Então, diferentes de todos os seres vivos, os vírus não possuem células, são acelulares e nem metabolismo próprio. Por isso, muitos cientistas não os consideram como seres vivos, não sendo possível incluí-los em nenhum dos reinos atuais de classificação dos seres vivos. Entretanto, em virtude da capacidade de autoduplicação e sofrer mutações, o que estabelece uma variabilidade do seu material genético. Outros especialistas consideram esses organismos como sendo seres vivos. Um vírus sempre precisa de uma célula, que é a célula hospedeira, para poder replicar seu material genético, produzindo cópias de si mesmo. O metabolismo viral tem grande possibilidade de levar à destruição da célula hospedeira, utilizando toda a estrutura da mesma para seu processo de reprodução. Existem vírus que infectam células eucarióticas de animais, fungos e vegetais, assim como células procarióticas de bactérias. Os vírus que matam bactérias são conhecidos como bacteriófagos. Quando observada a estrutura do vírus, identifica-se basicamente dois tipos de moléculas, as proteínas e os ácidos nucleicos, RNA ou DNA. As proteínas se organizam formando um envoltório que protege um material genético chamado capsídio. Em alguns vírus, observa-se ainda uma membrana formada de proteínas e gorduras externamente ao capsídio, que é o envelope viral. Quando estão fora da célula hospedeira, as partículas virais são denominadas vírions e se assemelham a um cristal. Nem todos os vírus estão relacionados a malefícios ao organismo. Existem, por exemplo, grupos de vírus no intestino humano que são bacteriófagos e ajudam no controle de infecções bacterianas. Além disso, pesquisas indicam que um grupo de vírus chamados retrovírus foi importante para a evolução da placenta, estrutura que ocorre exclusivamente em alguns mamíferos. Assim, esses vírus teriam ajudado ao estabelecimento do processo de desenvolvimento dos filhotes no interior do corpo da fêmea, o que possibilita maior proteção ao seu desenvolvimento. A reprodução viral, quando fora do organismo do hospedeiro, os vírus não apresentam qualquer atividade. Para se reproduzirem e se multiplicar, eles desenvolvem dois mecanismos: a multiplicação do material genético e a produção das proteínas que compõem o capsídio. Quando um vírus penetra no interior de uma célula, fala-se que estabeleceu uma infecção viral.
sendo que alguns vírus penetram no interior da célula, enquanto outros apenas injetam seu material genético. Uma vez no interior da célula, o material genético é multiplicado e comanda a produção de proteínas virais. É importante salientar que há uma relação de especificidade entre vírus e o seu hospedeiro. Isso quer dizer que determinado vírus apenas é capaz de infectar um ou alguns poucos tipos celulares, em virtude das estruturas envolvidas no processo de invasão da célula hospedeira. Por exemplo, o vírus que provoca a Covid-19 se aloja e provoca complicações, principalmente no sistema respiratório. Quando em contato com as células da pele, ele não provoca qualquer problema. A complicação se estabelece quando levamos a mão contaminada pelo vírus até a boca ou nariz, vias de entrada para o sistema respiratório. Daí a importância de reforçar os cuidados com a higiene das mãos. O ciclo reprodutivo de um vírus pode se dar em duas formas, lisogênico e lítico. No ciclo lítico, a célula hospedeira é destruída, enquanto no lisogênico, o hospedeiro tem a sua célula preservada. No ciclo lítico, o vírus injeta seu material genético no interior da célula. O material genético viral instalado passa a comandar as atividades da célula. Com isso, a célula muda o metabolismo e começa a sintetizar o material genético do próprio vírus. Essas partículas dão origem a novas partículas virais, que acabam por destruir a célula hospedeira, liberando-os da corrente sanguínea, de forma que estes ficam livres para infectar novas células. No ciclo lisogênico, o vírus injeta seu material genético na célula e este se incorpora aos genes do hospedeiro. A célula hospedeira, ao se dividir, passa o material genético do vírus para células filhas. Dessa forma, o vírus aproveita o processo reprodutivo normal da célula para se multiplicar. Doenças virais. Ao parasitar uma célula humana, os vírus podem desencadear diversas doenças, as quais são geneticamente chamadas de viroses. Essas doenças podem ser fáceis de tratar, como é o caso do resfriado, e não apresentarem cura, como é o caso da AIDS. Além disso, pode ou não causar sintomas no indivíduo. Antes de estudar algumas das viroses que acometem os seres humanos, é importante conhecer e diferenciar alguns termos muito presentes, como quando se fala na saúde da população. Nós temos algumas informações, alguns tipos de viroses humanas, como é a gripe, o resfriado, a AIDS, a febre amarela, a dengue, zika vírus, né, chikungunya, a poliomielite, a raiva, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, condiloma acuminado, e que são doenças sexualmente transmissíveis, né? O condiloma, que é o HPV. Vacina e soro versus soro. Para evitar algumas doenças provocadas por vírus e também por bactérias, existem as vacinas. As vacinas induzem o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Assim, no caso de um micro-organismo invadir o corpo de uma pessoa previamente vacinada, os anticorpos já existentes em seu organismo impedem que a doença nela se instale. Por isso, se diz que as vacinas são usadas para a prevenção de certas doenças. Já nos casos em que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir os anticorpos de que necessita, ou ainda para tratamento de uma infecção já estabelecida, se faz necessário o uso de soro. Existem, por exemplo, soros antirrábicos usados contra a raiva, antitetânico contra o tétano e soros antiofídicos que combatem o veneno da cobra. Os soros possuem anticorpos prontos para combater o micro-organismo causador da infecção, não sendo necessário esperar o organismo do infectado produzi-los. Entretanto, os soros produzem anticorpos para combater o organismo causador de infecção, não sendo necessário esperar para o organismo infectado, como eu já falei. Entretanto, ao contrário das vacinas, que levam à imunização duradoura, protegendo contra futuras contaminações. Os soros apenas tratam a infecção já estabelecida.